Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas, estamos aqui para mais um Várzea. Hoje eu queria ter uma conversa sobre mais um dos temas de fim de mundo. Uma conversa sobre inteligência artificial, né? Essa coisa que deram o nome de inteligência artificial. Eu andei pensando bastante, andei lendo bastante. Eu estou muito curioso em por que, por exemplo, a recepção de coisas de inteligência artificial é muito diferente na China, por exemplo, e nos países ocidentais ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está numa absoluta revolta contra a construção de data centers. Eu acho que é engraçado como é algo que pessoas adeptas de qualquer movimento político são contra os data centers, contra o Vale do Silício. Isso se tornou algo interessante, assim. Você tem uma movimentação aparentemente grassroots, localizada, não parece ser algo fomentado por outros bilionários ou pela China, como diz aí o Departamento de Estado americano, né, que hoje é comandado pelo anão moral Marco Rubio. Mas é curioso porque você tem essas percepções diferentes e você tem dois modelos de se fazer o que ele chamou de revolução da inteligência artificial, que são bastante diferentes também. Os Estados Unidos, através aí das suas grandes corporações lá do Vale do Silício, né, como a OpenAI, Anthropic, essas coisas, eles resolveram adotar uma... E aí todo o resto da Lapa do Vale do Silício está envolvida nisso, né? Elon Musk, Mark Zuckerberg, o cara da Amazon lá, tá todo mundo botando dinheiro nisso, mas eles resolveram que o jeito de chegar a AI agêntica, AI que vai fazer as coisas, resolver tudo, seria através da, vamos dizer assim, da força bruta, né? Eles fazem código e aí você vai abrindo data centers, aumentando a capacidade de processamento e eventualmente essa inteligência artificial vai se tornar consciente, vai saber tudo, vai fazer tudo e vai chegar aí um evento de singularidade, ou pelo menos é isso que eles usam para poder vender o seu próprio produto, né? E eles falam isso abertamente. O que acontece é que a maneira como essas ferramentas, né, de machine learning e inteligência artificial e outras coisas, elas são abordadas nos Estados Unidos é da seguinte maneira. Existe a ideia de que essas ferramentas são boas para as empresas porque elas vão substituir o trabalho humano. Então o que as empresas, principalmente de programação, estão fazendo? Ao invés de contratar programadores júnior, eles demitem um monte de gente e eles adotam essas ferramentas e colocam os programadores sêniores lá para usar as ferramentas ao invés dos programadores júnior. Okay? E a ideia é, se você gastar 2 milhões em inteligência artificial, você vai estar economizando 3 milhões em força de trabalho. Sacou? E aí, o que tem acontecido é que você tem essa ideia o tempo todo adotada, né? A estratégia de venda e adoção da AI é essa. Você vai usar a AI para precarizar o trabalho. Você vai usar a AI para, por exemplo, fazer leitura de exame de imagem. Você vai chegar no dono do hospital e falar, demite aí seus técnicos de imagem, seus radiologistas, sacou? Porque você vai demite aí 2/3 deles, eu te vendo um pacote aqui de inteligência artificial que vai ser mais barato, os outros ficam aí sobrecarregados, se der merda a culpa vai ser deles, sacou? E você tá levando aí 2, 3 milhões extra e o paciente que se foda. E essa é a abordagem que tem sido usada para tudo. E os caras do Vale do Silício, que vamos dizer assim, eles estão muito saidinhos desde que o Donald Trump foi reeleito, eles falam isso basicamente abertamente, né? A ideia deles é meio essa.
A gente está desenvolvendo essa tecnologia para que você fique sem trabalho, seu patrão ganhe mais dinheiro e a gente mantenha o nosso domínio, né, sobre a política, sobre todas as outras coisas e, eventualmente, se você se revoltar, a gente vai usar as ferramentas que a gente está construindo para esmagar vocês. A ideia deles é essa. Né? Eles podem construir um fascismo que é extremamente impopular, que não é um movimento de massas, né? Eles não estão nem tentando fazer isso porque eles acham que os robôs, as AIs, a inteligência de vigilância vai fazer com que eles precisem de uma massa crítica muito pequena para poder sustentar isso. E basicamente tá com, além da questão da bolha, mas assim, a revolta contra o Vale do Silício, ela tomou uma dimensão nova, né? Isso por quê? Porque o que os caras estão fazendo? Eles chegam num lugar e falam assim, vou construir um data center. Aí eles falam para os caras assim, não, esses geradores que estão aqui, que emitem poluição, que fazem essa parada toda, eles vão ser ligados em caso, sei lá, no caso de que a gente fique sem energia elétrica, sacou? Só que não, eles chegam lá e a primeira coisa que eles fazem é ligar os geradores 24 horas por dia. Eles estão geralmente perto de zonas residenciais, lugares que deveriam ser parques, coisas, eles não estão num lugar, assim, sei lá, apropriado para esse tipo de função industrial pesada, que é você ter 50 geradores ligados ao mesmo tempo. E você começa a ter poluição, além da poluição visual, a poluição sonora, a poluição, enfim, o negócio é incrível. E eles fazem isso sem o consentimento da população, porque eles estão fazendo isso. Você vai vendo como, especialmente nos estados governados pelos conservadores, pelos republicanos, eles entregam dinheiro para os políticos nas campanhas eleitorais. Hoje em dia, nos Estados Unidos, a quantidade de dinheiro que os bilionários põem em campanha é quase o dobro do que era há 4 anos atrás. O dobro, meus amigos. Então você faz assim, você compra os políticos e faz o que você quiser depois com as pessoas. Numa situação dessas, onde as pessoas se sentem impotentes, a reação delas tem sido protesto, desobediência civil. Os caras sentam em comissão, em reunião de zoneamento e xingam e fazem tudo. São presos, às vezes, por bater palmas, por coisas absurdas. Ou seja, e esse é um lance que virou algo bipartisan, como eles falam, né, dos dois partidos. E você tem nos Estados Unidos, qual é a abordagem? Construir um monte de data center, porque é isso também que está sustentando o tal ganho de ações de AI, o que se descobriu aí, a Financial Times descobriu, e a Economist também apontou isso, que o lucro das companhias de IA, né, de inteligência artificial, ela é meio que feito, assim, é uma companhia comprando serviço da outra, né? É um circle jerk aí, é uma não vou nem falar isso em português que é feio, mas é um negócio esquisitíssimo, assim, né? A cobra que engole o próprio rabo. Então, tudo isso está sendo montado para, número 1, precarizar o trabalho. Aí é claro que todo CEO americano que odeia trabalhador, que odeia trabalho, que odeia entregar um produto de qualidade para o seu consumidor, tudo que esse cara quer é estabelecer um monopólio, sucatear o que ele tem, destruir o que ele faz, acabar com o que ele produz e vender muita ação no mercado. E se isso destruir a empresa dele, como aconteceu, por exemplo, eu adoro o caso da General Electric, né? Os caras destruíram a empresa para gerar valor de mercado e depois ela acabou simplesmente, foda-se. Porque a ideia desses caras, a ideia deles de crescimento é tão financiarizada que ele não tá, nada disso está tipo, marcado, pensado dentro da economia material mais, sabe? Então a ideia dos caras, a inteligência artificial nos Estados Unidos serve, e vamos dizer assim, no Ocidente em geral, serve para fazer o quê? Precarizar trabalho, aumentar a riqueza do topo da população, que hoje já é mais rico do que jamais foi. Que hoje já é mais rico, assim, esses caras têm mais dinheiro, mais recurso, mais tudo do que qualquer pessoa teve no planeta Terra em qualquer tempo em comparação com o peão. Ou seja,
o bilionário do Vale do Silício hoje ele é mais rico do que era o faraó comparado ao camponês egípcio, sacou? O que acontece, o que é interessante é que na China, pelo que eu tenho visto, a ideia é de que a IA é uma ferramenta. É uma ferramenta para melhorar a capacidade de trabalho, para fazer certas coisas, para ser usado para ajudar em cálculo, com todas essas coisas assim. Ninguém está prometendo mundos e fundos, dizendo que vai substituir todo mundo, que você não precisa mais de ilustrador, porque esse tipo de arte pasteurizada da IA vai resolver tudo, que você não precisa mais escrever, porque a IA vai resolver tudo, que você não precisa mais contratar a gente. Não, os caras não estão fazendo isso. Tanto é que eles estão desenvolvendo modelos e vários desses modelos estão em código aberto. Ou seja, são modelos que as empresas podem instalar num servidor delas mesmas e poder, enfim, usar como uma ferramenta. E é engraçado que a economia China hoje lidera em robô e aparentemente em breve vai estar liderando a corrida da inteligência artificial. E os chineses não estão putos. E o governo chinês não está dizendo: isso aqui é o futuro e você aí, peão, você vai viver na miséria porque eu vou meter um data center do lado da sua casa, acabar com o seu emprego e depois eu te mandar para morrer numa guerra lá no Irã, lá, sei lá, ou vou mandar um drone na sua cabeça, você ficar, né? Ou vou, como é que é o Elon Musk fala? Vou te chamar de traidor do Ocidente se você discordar de mim. E essa é uma diferença, assim, óbvia, né? Ou seja, você está falando o quê? Ninguém está dizendo nunca ali que a ideia é você produzir uma precarização. Os caras estão basicamente usando dessa ideia, talvez, que se dizia lá no Negri e no Hard, que tanta coisa, existem tantas formas de produzir riqueza no capitalismo sem exploração de trabalho, que se ninguém quisesse ser um zilionário, um quadrilionário, um trilionário, já era para todo mundo estar vivendo com conforto numa economia verde. Ou seja, é uma coisa assim, a gente vive num modelo suicida, só que a gente tem as ferramentas para produzir um modelo que não é suicida, né? Que não é um modelo autodestrutivo. E isso me faz pensar bastante como, e voltar a algo que eu disse, e que toda a tecnologia que o Vale do Silício vendeu ultimamente serve para basicamente duas funções. A primeira é enganar pessoas, né? A grande sacada de quem está no Facebook hoje é ser enganado por vídeo de IA, por conteúdo falso, virar um boomer burro pra caralho, né? Do tipo essa coisa assim, você consumir slop de tudo quanto é, né? A gosma de internet de tudo quanto é jeito, se emburrecer o máximo possível e deixar de... E é isso, passar a agir contra o seu próprio interesse, né? Votar num político porque você odeia gente LGBTQ, e esse político vai produzir todo tipo de destruição do seu próprio meio de vida, né? Das suas condições materiais de vida, porque você tá com medo. Ou fazer ódio contra o imigrante. Cara, a quantidade de gente no Brasil, meus amigos. O cara está no Brasil, se você é brasileiro, aí os caras estão assim: o Brasil vai ser invadido pelos indianos, vai chegar muito imigrante indiano, o Brasil vai ser invadido pelos muçulmanos, o Brasil... Mesmo tipo de histeria que fizeram lá em 2018, os muçulmanos estão invadindo o Brasil, tem que eleger o Bolsonaro, tem que eleger o Kim Kataguiri, tem que fazer não sei o quê. E assim, mesmo para quem está em lugares com crise migratória, é um negócio absurdo. Por exemplo, no Reino Unido, a recepção de imigrantes, os barcos ilegais, essas coisas, caiu a um nível, sei lá, já tem décadas que isso está caindo, isso não está subindo, isso acontece, tem crises e as crises voltam. Se você continua fazendo guerra no norte da África, fazendo guerra no Oriente Médio, você vai ter crise de refugiado. Não é uma questão muito difícil, mas a pessoa vai continuar votando contra o próprio interesse porque ela está sendo bombardeada o tempo inteiro por mensagens desse tipo. E essa é a primeira tecnologia que o Vale do Silício vende. A segunda tecnologia que o Vale do Silício vende são formas de fazer as corporações destruírem o poder de barganha do trabalhador, o ganho do trabalhador. E eu acho que isso é curiosíssimo, porque se a gente olhar a categoria dos devs, né, os programadores, os developers, essa galera toda que trabalhava com ponta de tecnologia,
todo mundo, até pouco tempo atrás, era contra sindicalização. Porque os caras tiveram uma educação em ciências sociais nula, os caras tiveram uma educação em história nula, feita em fórum, feita em bosta do Reddit, feita em ler porra de Instituto Mises, e os caras achavam que eles iam conseguir basicamente, o trabalho deles era insubstituível e que eles não precisavam de sindicalização. Eles iam conseguir negociar com o patrão. A grande fantasia. Eu sou dev, porra. Eu já tenho tudo que eu quero. Meu trabalho é bom. Se eu quiser sair daqui, eu vou ganhar grana em outro lugar. E esses eram os papos que a gente escutava dos caras até 10 anos atrás. E hoje é uma categoria que está sendo constantemente sucateada. Ou seja, os caras não estão desenvolvendo inteligência artificial no Vale do Silício para que seus trabalhadores possam ter uma produtividade melhor, para que a companhia seja melhor, para que as pessoas trabalhem menos. Não, eles estão fazendo isso para que eles possam demitir a maior parte da massa, da força de trabalho, para produzir um produto pior e precarizado e para explorar o resto de quem fica. E aí, se você vai olhar aquele cuzão do Mark Zuckerberg, o cara tem que estar fazendo pior, porque ele está obrigando os trabalhadores deles agora para treinar o IA que ele quer que substitua eles no futuro. Porque a ideia dele é essa, é isso que vai sair. Essas grandes mentes do Vale do Silício, eu tenho uma teoria há muito tempo que eles estão mais radicalizados do que a gente imagina. Então eu não acho que existe uma maneira, eu acho que eles são lavados, a reputação deles é lavada na imprensa. Fulaninho arrependeu da sua aproximação com o trumpismo. Fulaninho aprendeu. Não. Você tem que ir lá e olhar. Pega aí, tem umas matérias saíram sobre os grupos de chat desses caras e as coisas que eles falam. Como aí, outro dia, o CEO do Shopify falando que o correto é votar o voto censitário, meus amigos. Só vai ter direito ao voto quem produz muito dinheiro. Se você for aposentado, você não tem direito ao voto. Porque no final, esses caras estão meio que montados em cima do que é a base da extrema-direita contemporânea, que é um próprio senso de vitimismo. É o cara que chora porque ele diz que ele não ganhou o suficiente durante um governo que, por exemplo, reduziu a desigualdade, reduziu a pobreza. Ele quer eleger o cara que é um psicopata porque ele acha que ele enfim, ele tem o direito divino de ganhar muito mais dinheiro do que ele já ganha. E que se a gente não está ajudando o pobre bilionário, né, a fechar a Veneza para poder casar, a obrigar seus trabalhadores a mijar na garrafinha, a não dar pausa para almoço, a não explorar seus programadores em horas e horas de crunch. Se a gente não está dando esse direito para ele, coitadinho dele, aí ele não vai conseguir concorrer. E sempre se volta com essa coisa de comparar o que se faz nos Estados Unidos com a cultura de trabalho dos países orientais. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante. No Japão, pelo que eu fico lendo e pelo que eu fico assistindo, as pessoas que discutem isso, e na Coreia e na China, existe essa cultura de trabalhar bastante, de se dedicar. Isso é um negócio que eu vou dizer assim, é cultural e é explorado. Mas existe essa cultura, né? Dedicação ao trabalho é uma coisa assim. Então, no que isso se transforma no Japão e na Coreia? Se transforma em uma maneira de produzir formas de exploração, sei lá, cara, infinitas, né? O negócio daquelas... as companhias obrigam as pessoas a horas de trabalho desumanas. Você faz isso. E, em geral, isso não tem a ver com ganho em produtividade. Em produtividade do trabalho, não produtividade do valor produzido, que isso é besteira. Quem está trabalhando em algo que tem muito valor agregado sempre vai estar produzindo mais. Foda-se esse negócio dos economistas. Estou falando em produtividade do trabalho. Às vezes os caras passam tempo no escritório fazendo coisas que não são produtivas. E quem já trabalhou nesse tipo de coisa sabe que é isso que acontece quando você fica tempo demais no escritório. Você não consegue produzir, você não está produzindo o tempo inteiro. Você começa a ter que lidar com burocracia, você fica, sei lá, você arruma coisas para preencher seu tempo, porque seu cérebro está virando, como é que eu vou dizer, sei lá, gente, geleia. E no caso chinês, isso acontece também. Você tinha lá o cara do Alibaba, que felizmente agora não fala mais porra nenhuma, Jack Ma, que dizia que não, tem que fazer o negócio que era trabalhar 7 dias por semana e sei lá quantas horas por dia, e que essa escala que ia fazer a China crescer.
E esse negócio foi meio que tipo transformado em algo relativamente legal, mas eles dizem que aí tem toda uma discussão sobre como as relações de trabalho na China mudaram. Um pouco estavam aí no meio nesse ritmo dos outros países asiáticos e elas foram um pouco, digamos, mais controladas, mas que isso ainda é algo a se ver. Só que dentro desse paradigma, o que se está fazendo, né, quando se faz isso, é basicamente pensar. Todo capitalista ele pensa nessas coisas. Nenhum deles pensa adiante. E todos eles estão pensando em como eles vão extrair o ganho máximo no menor tempo possível, no menor intervalo possível. É hilário imaginar que um imbecil tipo Elon Musk, um completo idiota, tem algum tipo de visão de futuro quando ele fala essas bosta, civilização intergaláctica, Marte. Isso é uma imbecilidade completa. Qualquer capitalista que tivesse algum tipo de projeção, tivesse algum tipo de ideia do que seria o futuro, ele estaria pensando em formas de poder manter o capitalismo, sei lá, cara, em relação a questão de consumo, em relação à questão de mudança climática. E hoje em dia o que esses caras estão fazendo é pensar que a solução para o capitalismo é uma automação completa e depois, basicamente, a destruição de todo o resto de nós, né? Para que eles herdem a Terra aí como se fossem deuses escolhidos. É um lance engraçado imaginar, né? Porque você vê eles falando isso, você vê os caras discutindo esse tipo de coisa. Abertamente, eles estão falando sobre isso abertamente. Eles não estão... Você vai olhar o que as coisas que o Peter Thiel fala, é isso. A humanidade merece sobreviver? Eu não sei, isso aí, eu acho que minha AI é melhor. Essas são as pessoas mais poderosas do mundo hoje em dia. E essa revolta contra a inteligência artificial dentro dos Estados Unidos, e não é uma revolta, a pessoa não quer usar, o boomer não vai fazer o negócio dele, o otário do LinkedIn não vai escrever o texto slop dele e meter lá. A revolta as pessoas não querem ver essa merda. Elas não querem ver o que é o efeito disso. O que isso vai fazer? Os Estados Unidos vai exportar data center para outros lugares? Talvez. Eu duvido. Entendeu? Eu duvido. E eu acho que uma boa parte da produção de data centers da maneira como está sendo feita, ela faz mais parte dessa cirandinha da bolha da AI do que qualquer outra ideia, enfim, de produzir uma tecnologia útil ou de fazer algo que é financeiramente saudável. Então, a ver cenas dos próximos capítulos, mas é bastante interessante observar como a psicopatia das elites, volta e meia, funciona contra elas. Ficamos por aqui. Todos aí um bom final de semana, uma boa próxima semana. Nos vemos no próximo mês. Aquele abraço.